Mais uma vez, estamos nos dirigindo aos nossos queridos irmãos da Amar Obras Sociais, desejosos de que Deus possa estar realmente abençoando a vida de cada um de vocês, recebendo aí o nosso abraço caloroso, entendendo nós que nesse momento não podemos estar juntos, mas através desses vídeos esperamos que vocês possam estar sendo aí edificados, confortados, consolados, animados, esperançosos, não é isto? E que não falte aí nunca a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é que nos dá vigor para nós enfrentarmos todas as dificuldades, todos os problemas da vida. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês e também, não podemos esquecer das equipes que aí trabalham junto com vocês, todos, os que trabalham, os familiares, que Deus possa estar aí abençoando rica e poderosamente, que não falte sobre eles também a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai bondoso que nos assistes, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade, por este recurso, através do qual nós podemos estar aqui interagindo com os nossos irmãos. Que a boa mão do Senhor possa ser poderosamente sobre a vida de todos que aí residem. Que a graça bondosa possa sustentar, animar, Deus, encorajar, que o teu Espírito Santo possa estar aí trabalhando poderosamente na vida, no coração de cada morador, das equipes que aí trabalham. Fica conosco, Senhor Deus, receba, Pai, receba a nossa adoração. Nós oramos te agradecidos, e o fazemos no nome doce e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Nós temos meditado na palavra de Deus, baseados no Salmos 23, onde o salmista faz declarações importantes e dentro do tema dos Salmos, nós colocamos um tema, características do bom pastor. E nós temos aqui desenvolvido o raciocínio, o pensamento, uma direção sobre a proteção de Deus. Inclusive, a gente não pode descuidar disso. Temos que estar diariamente nos agasalhando debaixo das mãos poderosas de Deus. E na última semana, nós falamos de um servo de Deus do passado, chamado Gideão, que Deus convocou para uma missão difícil, mas Deus garantiu que estaria com ele nessa missão. Então, querido, para nós também hoje, recebemos missões às vezes difíceis, importantes, valorosas, valiosas. No entanto, nós precisamos tão somente nos colocarmos na dependência da mão poderosa de Deus, porque Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos. E uma ferramenta que nós temos é a oração. A oração não pode faltar na nossa vida. Outra coisa que não pode faltar é a leitura da palavra de Deus. A gente precisa se alimentar. Vocês aí, tem o lanche, tem o café gostoso, tem o almoço, depois à tarde o lanche, mais à noitinha, aquela sopa gostosa. Então, para que o nosso corpo físico seja sólido, com saúde, com vigor, mas espiritualmente também nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, que é o alimento para nossas vidas. Inclusive no rádio tem um programa chamado Alimento Espiritual, que o pastor Walter, há quantos anos atrás começou com esse programa. Então, queridos, diante de tudo que nós estamos vivendo, os dias atuais principalmente, como nós carecemos
da proteção de Deus. E lá nos dias de Gideão, também não era diferente. Ele, assim como a nação, enfrentavam problemas difíceis. E quando eu disse que Deus, quando ele convoca, ele dá também as condições, vamos analisar aqui o texto em que Deus chamou, convocou Gideão. E vamos ver como que Gideão agiu diante da convocação que Deus havia feito a ele. No capítulo 6 de Juízes, no verso 17, a palavra de Deus diz o seguinte: e Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Olha só, Gideão, aqui exercitou algo que todos nós também precisamos diariamente fazer, que é para provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Se aquilo que está vindo ao nosso conhecimento, se aquela comunicação, se aquela mensagem é realmente de Deus. Gideão, embora aqui foi uma maneira sobrenatural como Deus se revelou a ele através de um anjo, mas ele teve cautela, teve cuidado, ele foi conferir, não faltou fé, não faltou fé aqui no coração de Gideão. De fato, se de fato posso contar com o teu favor. Ah, queridos, como é bom a gente contar com o favor de Deus. E olha só, há um favor muito especial que Deus realizou, fez por nós, sem o nosso merecimento. Um favor inigualável. Foi quando Deus nos deu Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer naquela cruz que não era dele, era nossa. Ele morreu em nosso lugar. Olha que favor! Será que alguém poderia efetuar um favor desse tamanho por nós? De alguém ser capaz de entregar a sua vida, Não é só entregar, mas morrer pela nossa culpa, para nos isentar da condenação eterna, para nos livrar da condenação do inferno. Então, esse favor, não existe outro igual. Então, Gideão estava falando aqui para o Senhor: se de fato posso contar com o teu favor, e nós sabemos que nós podemos contar com o favor de Deus, mas ele colocou aqui uma condição: se é mesmo o Senhor que está falando comigo, fala, Senhor, comigo. Aí nós precisamos orar até nesse sentido: fala, Senhor, comigo. Houve algumas situações no passado, que eu acho que eu já até mencionei aqui com vocês, de pessoas, de servos de Deus, que ele convocou para determinadas missões, mas que também precisaram de orientação, como foi Samuel, Deus chamou Samuel, ainda jovenzinho, e ele não estava entendendo, ele estava pensando que era o sacerdote Eli que o chamava, mas ele ia lá consultar o sacerdote e disse: não, filho, eu não te chamei, vai dormir. Mas quando aconteceu a terceira vez, aí o profeta despertou, alertou: peraí, se te chamar mais uma vez, você responde. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado e nós às vezes não temos respondido ao chamado? É preciso que a gente não se esqueça desse detalhe. Quando o Senhor chamar, quando o Senhor falar alguma coisa, nós, atentos, ouvido aberto, para que não fiquemos sem saber o que Deus quer nos falar. Continuando aqui o texto, no verso 18, Gideão falou com o anjo: peço-te que não vá embora até que eu volte
e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Olha só a atitude de Gideão, né? Ele pediu ao anjo que o esperasse, porque ele queria fazer uma oferta. Imagina aí, né, nós no dia a dia das nossas vidas, que muitas vezes esquecemos de fazer também as nossas ofertas para Deus. Mas muito mais do que uma oferta material, né? Vamos analisar. A melhor coisa que nós podemos ofertar para Deus é o nosso coração, é a nossa vida. Deus ofertou o seu único filho para nos dar a vida. E a nossa vida só vai ter sentido quando nós reconhecermos isso e entregarmos a nossa vida para Ele, retribuirmos a Ele o que Ele fez por nós. Então, Gideão pediu, né, que o anjo esperasse, porque ele queria fazer uma oferta. E o anjo, né, o Senhor, através do anjo, respondeu: esperarei até você voltar. Esperarei. Queridos, o exercício da espera, muitas vezes a gente atropela. Às vezes nós não temos paciência. Às vezes nós queremos um resultado imediato, né, de algo que nós estamos entendendo que é urgente, né, que é iminente, mas nem sempre é assim, né? Deus responde também com espere, paciência, não é isso? O salmista inclusive diz lá, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele fez o quê? Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, atendeu a minha oração. Então, o Senhor respondeu aqui, o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. E falando, né, e o Senhor está esperando, quantas vidas, quantas almas o Senhor está esperando para ter um encontro com Ele. O Senhor também está esperando que nós sejamos os instrumentos para levar essas pessoas até Ele. Eu e você, nós precisamos ser os instrumentos que Deus quer usar. Deus está esperando por nós, mas até quando? Porque Ele está às portas para voltar. Jesus está às portas para voltar. Nós não temos dúvida nenhuma, né? Jesus está perto de voltar. E aí, falando nisso, nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Prepara-te, né? Já dizia lá o Senhor no passado, na sua palavra: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. É preciso preparo, querido. Nós não podemos nos encontrar com Deus de qualquer maneira. Vamos ao texto ainda. Gideão foi para casa, preparou um cabrito, olha aí, e com uma arroba de farinha, uma arroba, né, 15 quilos, né? Uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Olha que cena fantástica, né? Ali a oferta que Gideão estava levando, né, foi recebida, foi ofertada, foi queimada no altar. E falando em altar, querido, nossas vidas
precisam estar no altar de Deus. No altar de Deus, que é a presença de Deus. E mais uma vez aqui, a gente denota aqui uma atitude de Gideão, atitude de adorador, que gosta, que tem prazer de ofertar, né? Uma das atitudes do adorador é essa, né? Ele tem prazer em ofertar. E aí a gente precisa avaliar se a nossa oferta está sendo aceita, recebida por Deus, como aqui, né, na experiência de Gideão foi. O anjo tocou com a ponta do cajado e, né, o que aconteceu? O fogo, né, subiu aqui e queimou aquela oferta. Quando eu falo em queimar, a gente também precisa avaliar uma coisa, que existem situações em que Deus precisa também queimar alguma coisa que está fora do propósito dele nas nossas vidas, né? Precisa queimar realmente. Não é queimar com fogo literal, de trazer ferida, mas é de queimar no sentido espiritual de cura, né? De restauração, de conserto que nós precisamos fazer com Deus. E aí, queridos, não podendo nos delongar muito mais, né? A gente fica então agradecido a Deus, porque a oferta de Gideão foi aceita. Deus recebeu a oferta de Gideão. Se nós fôssemos lá em Gênesis e observássemos a oferta de Abel e a oferta de Caim, o que aconteceu? A oferta de Abel foi recebida, foi aceita por Deus, enquanto que a oferta de Caim não foi recebida, não foi aceita por Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isto, né? Porque, de repente, a oferta, né? O nosso coração não está 100% legal para com Deus, em harmonia, em sintonia, e aí, olha só, a nossa oferta pode ser recusada. Preste atenção nisso, não vamos nos esquecer disso, porque o bom pastor, para nos proteger, ele também exige de nós um preparo para que nós possamos ter esse relacionamento com ele, essa convivência com ele. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai bondoso que nos assiste nesta hora, receba mais uma vez, meu Deus, a nossa gratidão, e que através destas lições que a Tua Palavra nos ensina, nós possamos guardá-las e vivenciá-las no dia a dia da nossa jornada. Que nós tenhamos também as mesmas atitudes de Gideão, quando teve ali a confirmação do seu chamado, quando também ali, ó Deus, ele, entendendo que era o Senhor, ele procurou, meu Deus, ofertar ao Senhor, fazer uma oferta ao Senhor, e nós louvamos a Deus, porque nós também hoje temos o privilégio de ofertar para o Senhor, porque um dia o Senhor ofertou o melhor do Senhor por nós, quando nos deu Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Mas nós louvamos ainda o Senhor, porque o Senhor não ficou no túmulo, o Senhor ressuscitou e hoje faz algo por nós, intercede por nós junto ao trono do nosso Deus. Fica conosco, abençoa, Senhor Deus, os nossos amados irmãos, cuida de cada um deles, oh meu Deus, que não falte graça de saúde sobre cada um deles, ó Deus. Abençoa as equipes que aí trabalham. Pai, não podemos esquecer que nós possamos estar colaborando voluntariamente com as nossas ofertas também, ó Deus, para amar obras sociais no que tange a obra que está em fase de acabamento.
Obrigado, Senhor Deus, pelos que já ajudaram e por outros que ainda vão ajudar. Fica conosco, receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Fica aí o nosso abraço e até uma próxima oportunidade, Deus assim nos permitindo. Fiquem todos com Deus. Amém?